Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos hoje no nosso 25º dia da nossa leitura da Palavra de Deus, com 31 dias com Provérbios. E nesse capítulo, irmãos, 25, aqui nós vamos ver que o autor ele vai falar sobre vários assuntos, vários temas diferentes. Mas se nós formos estudar todo o capítulo 25, com um olhar bem aberto, nós vamos ver que o tema principal desse capítulo é nos ensinar a termos o autocontrole de nós mesmos. Querido, nós vamos ver aqui no verso 25 que ele fala, que com paciência se dobra o magistrado e com a língua macia pode quebrar ossos. Ou seja, quando nós temos o autocontrole de nós mesmos, quando nós temos o autocontrole de situações adversas, irmãos, nós vamos ser como pessoas sábias, Nós vamos ser pessoas sensatas. Amados, nós sabemos que diante das situações difíceis, diante das situações adversas, nós temos o hábito, ou isso já é nosso mesmo, já é da nossa natureza humana, ficarmos com raiva, procurarmos satisfação com quem nos atacou, com quem nos feriu. Esse, irmãos, automaticamente é um gatilho que dispara em nós, seres humanos, de procurarmos, nos defender, de procurarmos nos justificar. Porém, aqui nós vamos estudar nesse capítulo que nós não devemos fazer dessa forma, mas sim pararmos, colocar diante do Senhor em oração, qualquer que seja a situação, e esperar que Deus vai nos dar a resposta certa. Nós temos que exercitar esse autocontrole. Amados, é fácil? Vamos ser sinceros, não é. Querido, a gente erra, às vezes em falar, às vezes nós falamos o que não é para falar, às vezes nós se comportamos como não é para se comportar diante de algumas situações adversas. Tem coisas, irmãos, que dispara de nós, da nossa boca automaticamente. Quando a gente para, a gente já feriu, a gente já machucou, mas a gente pode ir trabalhando, pode pedir no Espírito Santo para que venha nos moldar, para que venha nos ensinar como que Ele quer que nós sejamos, como que Ele quer que nós falamos. E sempre que nós reconhecermos, querido, que nós perdemos esse autocontrole, que eu digo que é quando a gente perde esse autocontrole, a gente toma a frente do Espírito Santo, a gente passa na frente dele, a gente vem a reconhecer, a gente possa pedir perdão para o irmão, e a gente possa pedir para que sempre o Senhor venha estar nos moldando, nos alicerçando da vontade e da forma que Ele quer que nós sejamos. Irmãos, e quando eu falo assim, irmãos, que a gente deve orar e deve esperar em Deus, eu não estou falando aqui, isso não significa que isso aqui é uma desculpa, para nós aceitarmos as pessoas, às vezes, vomitar ou nos tratar mal ou despejar, as suas feridas em cima de nós. Não, querido, quando eu digo que nós temos que esperar em Deus, isso significa nós agirmos com prudência, isso significa que nós temos que parar, olhar a situação, olhar do ângulo que às vezes nós não reconhecemos, porque, querido, cada um só dá aquilo que tem. Se alguém te fere, é porque simplesmente ela não tem o que te dar. A única coisa que ela tem dentro dela é ferida. Então, quando ela abrir a boca, o que vai sair da boca dela? Felizmente, ferida, palavras que ferem. Então, nós temos que olhar com esse outro ângulo, com esse outro olhar, com um olhar mais minucioso, que quando tem alguém do nosso lado que sempre tenta nos rebaixar, sempre tenta nos colocar para baixo, que quando chega perto de nós, dispara esse gatilho e faz a gente perder, o autocontrole, é porque, querido, essa pessoa, ela fala mais sobre nós do que nós mesmos pensamos. É por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e começar a buscarmos, pedir para que o Espírito Santo venha moldar, o nosso caráter, venha moldar o nosso temperamento para nós acessar o nosso autocontrole e não desabar diante das adversidades, diante das críticas, diante dos falatórios, diante das pessoas que às vezes quer nos colocar para baixo. Porque, amados, quando nós agimos em diversas situações que nos faz perder a paz, a gente tem sim que parar. Quando nós se depararmos que nós estamos em um ambiente ou diante de pessoas que acessam nossos gatilhos, eu digo gatilho emocional, que nos irrita, que nos estressa, que
traz a raiva sobre nós e a gente quer mesmo ir, a gente quer mesmo jogar para fora, a gente tem que parar, respirar e pedir para que o Espírito Santo entre dentro de nós, entre no nosso interior e comece a colocar as coisas nos lugares. Porque se isso acontece conosco, querida, é porque nós não temos autocontrole. Pessoas que não têm autocontrole, querida, ela não tem domínio próprio. É pessoas que vivem com raiva, é pessoas que vivem zangadas, é pessoas que vivem em confusão. Por quê? Porque não tem autocontrole do que fala, não tem o autocontrole do que ouve. E quando nós temos e nós acessamos esse autocontrole, a gente vamos ter paciência, a gente vamos ter discernimento, a gente vamos ter esse olhar para o outro, porque às vezes, querido, não é o outro, é nós. Às vezes a gente tem esse problema de replicar muito ou de ficar no papel de vítima, achando que o problema é o irmão, que o problema é o ciclano, que o problema é o vizinho, que o problema é o outro, mas não é o outro, é nós, irmãos, é eu, é você. Porque quando algo bate de frente com você, que tira a sua paz, que faz você sair do seu emocional, que faz você sair do seu autocontrole, é porque algo dentro de você é que precisa de mudança, algo dentro de mim é que precisa mudar. Então nós temos que parar, observar e pedir para que o Espírito Santo venha mudar o nosso caráter, o nosso temperamento, e sempre nós termos, né, irmão, esse cuidado de vivermos de maneira adequada, como a Bíblia nos orienta, como a palavra de Deus nos ensina. Por isso que eu falo, amados, não tem como nós vivermos uma vida plena nessa terra se nós não colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina através da palavra. A Bíblia, querida, ela é um manual de instrução para a nossa vida. E esse versículo 25, eu acho um dos versículos mais importantes para a nossa vida. Aqui você vai ver que ele fala até do irmão que anda muito na casa do outro. Irmãos, então isso aqui é um manual prático para a nossa vida, que nós possamos meditar nesse capítulo 25 do livro de Provérbios e que nós venhamos colocar em prática. E sempre, irmãos, que algo te ferir, que algo te machucar, pare um pouco, respira, não deixa entrar no teu coração, mas passa pelo filtro da tua mente e peça para que o Senhor venha tirar de você, porque às vezes a pessoa nos fere, as pessoas nos ferem, nos machuca. Nem sempre é porque elas querem fazer isso. Às vezes o dia foi tão difícil, às vezes ela tem uma infância tão difícil, às vezes ela tem uma história tão sofrida e nós não conhecemos essa história. Amém? Guarde no seu coração essa